Gente, é, a aula de hoje, como eu já falei para vocês, a gente vai estudar um pouquinho sobre como acontece o escoamento superficial, né, a última etapa do ciclo hidrológico que a gente vai ver, e, consequentemente, a análise dos hidrogramas, né, que são gráficos, né, diagramas, que eles vão fornecer uma ideia de como acontece esse escoamento. Né? Então, através do hidrograma, a gente pode entender como é que acontece a chuva e como é que ela se transforma em vazão. Qual a parte da chuva que vai se transformar em vazão? Não é isso? Então, o hidrograma vai nos fornecer informações importantes, informações gráficas importantes para que a gente possa entender como é que se comporta o escoamento na chuva, da chuva. Né? Então, como é que a gente define escoamento? A gente define escoamento como o movimento, né, das águas na superfície do solo, quando é um escoamento superficial. Né? Nós temos um movimento na superfície do solo, na interface entre a superfície e o interior do solo, que é o escoamento subsuperficial, e o escoamento que acontece lá no lençol subterrâneo, né? Que nós vimos já na aula passada. E esse é o escoamento de base. Então, nós temos o escoamento superficial, que acontece com o movimento das águas na superfície, subsuperficial, quando acontece no interface entre a superfície e o interior do solo, e o escoamento subterrâneo, que acontece na base. Então, tudo que envolve movimento de água, né, está ligado a escoamento, independentemente de onde seja esse escoamento, de onde haja esse movimento da água, mas chama-se de escoamento. Né? Então, como considerações do escoamento, nós temos que o escoamento superficial, ele abrange o quê? Desde o excesso da precipitação, quando eu tenho uma chuva intensa que é gerada um excesso de precipitação, e esse excesso de precipitação ele vai se deslocar pela ação da gravidade na superfície do terreno. Né? Consequentemente, quando nós temos uma precipitação intensa, né, que todos os vazios, eu tenho um solo saturado, 100% dos vazios dele estão preenchidos, então vai haver escoamento, né? Até a gente pode considerar isso como sendo escoamento superficial ou até também um escoamento de um rio, né? Que pode ser alimentado pelo excesso da precipitação, o escoamento desse rio, como também pelas águas subterrâneas, porque as águas subterrâneas, até um certo ponto, elas alimentam o leito do rio com água, né? Dependendo das situações, onde nós temos lençóis freáticos localizados a uma distância menor do solo, né? E em locais onde isso acontece é quando nós temos grandes precipitações, né? Grandes precipitações acontecem, então nós temos rios perenes causados por isso aí, por eles serem alimentados por águas subterrâneas quando eu não tenho precipitação, né? Que isso não reflete o nosso caso. E como é que a gente pode quantificar esse escoamento? Né? A gente pode quantificar esse escoamento através da velocidade, né? Através da vazão, consequentemente, através do coeficiente de escoamento, né? A gente vai calcular ele daqui a pouco, que é o C, de acordo com as características do solo, com as características do escoamento, né? O tempo de concentração é o tempo que a água ela está concentrada naquela bacia. A gente também vai saber, né? O tempo de retorno é o tempo de enchentes, por exemplo, acontece a cada 10 anos, né? A cada 5 anos, que isso também vai influenciar principalmente no dimensionamento das estruturas de drenagem, né? Esse tempo de retorno, para que eu possa calcular, por exemplo, um canal, eu tenho de um canal de drenagem, eu tenho que levar em consideração os episódios que vão acontecer lá, né? Os máximos, o tempo de retorno daquela enchente máxima, para que eu possa calcular em cima, para que eu não venha a ser surpreendido por uma enchente maior. Então, eu levo em consideração esse tempo de retorno, né, de um evento para o cálculo, né, para o dimensionamento de estruturas de drenagem. Né, e também a lâmina equivalente. O que seria essa lâmina equivalente? A precipitação efetiva. Eu tenho uma precipitação, mas parte dela infiltra, né? Parte dela fica nas árvores, na copa das árvores, parte dela ela evapora, então só tem uma precipitação efetiva, que é uma lâmina equivalente que eu vou ter aí, né?
E essa estimativa do escoamento, ela é feita por quê? Por equações que a gente já viu lá em fluidos. Conservação de massa, conservação de energia, quantidade de movimento. Tudo isso a gente já estudou lá em mecânica dos fluidos, vocês estão estudando também em hidráulica, e essas equações são elas que vão nos fornecer uma estimativa do escoamento, né? Baseado no que a gente já estudou. Quais são as fases do escoamento? Da mesma maneira, como eu disse para vocês, que as águas subterrâneas, elas têm um miniciclo, o próprio escoamento também tem um ciclo, tem o seu ciclo, né? Ele pode ser descrito por 3 fases. Primeiro, quando começa a precipitação, o solo vai estar como? Seco, né? Então, as reservas de água vão estar baixas. Então, consequentemente, quando eu inicia a precipitação, não vai haver, de certa forma, um escoamento, né, bastante considerável. Por quê? Porque o solo, quando está batendo na água, o solo ele está seco, então as reservas de água elas estão baixas. Então, a parte da água que dependendo também da precipitação, parte da água que vai precipitar vai preencher essas reservas de águas que estão baixas, umidificando também o solo que está seco, né? Então, parte do escoamento se dá aí. Já na segunda fase do escoamento é iniciada a precipitação, aí vai ocorrer o quê? Interceptação, infiltração e escoamento superficial, né? Então, na terceira fase, nós temos o sistema que volta ao seu estado normal após a precipitação. Então, durante a precipitação, nós temos essas 3 fases de escoamento, quando o solo está seco, quando ocorre interceptação, infiltração e escoamento superficial, e a terceira fase é quando o sistema volta ao seu estado normal após a precipitação. Então, da mesma forma que nós temos um ciclo da água, o escoamento ele tem também um ciclo próprio, né? Então, essa primeira fase nós temos o período de estiagem, é um período que nós não temos chuva constante. Então, a vegetação e solo, eles vão ter pouca umidade, como isso é de fato, né? E os rios, eles vão ser alimentados ou não por lençóis subterrâneos. Por quê? Se eu tiver um rio localizado, uma área de constantes precipitações, né? Então, eu vou ter um lençol freático bastante armazenando bastante água. Então, se a capacidade desse rio baixar, mesmo assim ele ainda vai ser abastecido por um lençol freático, né? Mas existem locais onde isso não acontece, que os rios eles vêm a secar, como é o caso da nossa realidade aqui no Nordeste, né? Os rios eles não são alimentados por lençóis subterrâneos, então consequentemente eles secam completamente em períodos de estiagem, né? Então nós temos que envolve a primeira fase, nós temos esse período de estiagem onde não chove, né? Onde não temos precipitação e a vegetação do solo a vegetação e o solo vão ter pouca umidade. Aí eu tenho o início da precipitação. Então, quando tem o início dessa precipitação, boa parte dessa água precipitada, ela vai ficar onde? Na vegetação, não é isso? Então, dependendo também da chuva, dependendo também da precipitação que está caindo aqui, né, parte vai ficar, vai ser interceptada pela vegetação, e a que chega no chão, né, vai ser infiltrada, porque ela chega no chão com a menor velocidade e vai preencher os vazios que até então tinha, por causa do período de estiagem. Né? Então, o que vai ter mais facilidade de chegar ao solo essa água, pela questão dos reservatórios que vão ficar entre as partículas do solo. Né? Então, parte da água também vai ficar retida na própria vegetação e, consequentemente, vai ser evaporada, né? Além também da evapotranspiração. Essa segunda fase do escoamento, ela se dá como? Nós temos uma continuidade da precipitação. Então, nós temos o início da precipitação, onde parte da água infiltrou, parte da água ficou retida nas plantas, né? Nós tínhamos solos secos, vegetação seca, rios sendo preenchidos por lençóis freáticos, né? Agora nós temos uma continuidade da precipitação, aumentou a precipitação, né? Então a capacidade de retenção da vegetação vai ser esgotada, né? Nós vimos lá em interceptação que as copas das árvores elas as plantas vão ser os reservatórios, e esses reservatórios são pequenos. Então, uma hora ou outra, essa água vai, esse reservatório não vai suportar mais água, então a água começa a cair sobre o solo.
né? Então, uma parte dessa água ela vai infiltrar no solo, né? Porque continua sendo infiltrado, preenchendo os reservatórios que estão entre as partículas do solo, e depois do solo saturado, quando 100% dos vazios do solo forem preenchidos, vai iniciar o processo de escoamento superficial, não é isso? Então, essa água que infiltrou no solo, ela vai começar a escoar das camadas do solo, vai começar a percolar na direção dos aquíferos subterrâneos. Então, aqui a gente vai ter um escoamento superficial e também um escoamento subsuperficial, não é isso? Então, quando a precipitação acaba? Então, a precipitação acaba, mas talvez o escoamento ele não acaba na mesma hora que a precipitação vai acabar. Ele vai diminuindo, né? Ele vai se reduzindo, já que não vou ter uma fonte que vai abastecer, nesse caso, a água, não vou ter essa fonte, essa precipitação, não vou ter essa fonte que vai renovar a água. Então, a precipitação, o escoamento, ele vai continuando, mas ele vai diminuindo até cessar, né? E vai continuar a evaporação, a infiltração, que eles vão retirar a água da vegetação e das poças na superfície do solo, né? Mas o escoamento, ele vai reduzindo aos poucos, né? Diminuindo de acordo com o tempo em relação ao que vai finalizando a precipitação, né? Mas como é de praxe, como a gente já sabe, o ciclo desse escoamento, como a gente já viu, ele é diferente de uma região para outra região. Isso vai depender do clima, né, da vegetação, de tudo isso vai depender. Então, consequentemente, se eu tenho uma região árida ou semiárida, o ciclo desse escoamento vai ser diferente do que uma região úmida. Como eu disse para vocês, numa região úmida, eu vou ter o próprio rio, o leito do rio sendo abastecido por um lençol freático, né? Já no região seca, na região semiárida, isso não acontece, né? Como é o nosso caso. Então, na água subterrânea, ela costuma estar em camadas muito profundas do solo. Então, se ela está em camadas muito profundas do solo, a gente não tem abastecimento aí dos leitos dos rios com a água, né? Então, os leitos dos rios, eles secam bastante quando em período de estiagem, né? Então, consequentemente, essas camadas profundas, elas estão bem abaixo do leito dos rios, né? Por isso, a maior parte da vazão dos rios, ela vai depender da precipitação. Aqui, no nosso caso, a vazão dos rios vai depender apenas da precipitação que vai ocorrer naquele lugar. Então, a precipitação, ela vai preenchendo os espaços, né, seguindo o seu ciclo, até chegar um momento que ela vai acontecer esse escoamento no próprio rio, e que esse escoamento vai ser devido somente à precipitação, né? Então, esses rios, consequentemente, eles vão ser intermitentes. Ora vão ter água, ora vão ficar secos. Isso vai depender apenas dos períodos chuvosos que eu tenho, da precipitação que eu tenho naquela região, né? E como a gente já viu, quais são os tipos de escoamento, né? Que são o superficial, o subsuperficial e o subterrâneo, né? Quando acontece esse escoamento de água nessas três dimensões, né? Na superfície, na interface entre a superfície e o solo, e subterrâneo lá no lençol freático, né? Então, nós temos que, como ele sendo a vazão total que é escoada, né? Então, a vazão total que vai ser escoada vai ser a soma de todas as vazões, do escoamento superficial, do escoamento subsuperficial e do escoamento de base do subterrâneo. Então, Q vai ser a soma de todos esses, né? Nós temos um Q total, uma vazão gerada, de acordo com o escoamento que vai ser de cada uma dessas dimensões, né? Então, o superficial, ele é de grande importância porque ele vai definir o volume escoado, né? Nós conseguimos enxergar esse volume sendo escoado porque ele acontece na própria superfície, né? Então, a vazão de enchente, uma cheia máxima, se a gente tem um evento de uma cheia, né? Então, se esse evento dessa cheia, ele vai ser, a gente vai poder calcular, saber a vazão de enchente a partir do escoamento superficial, né? Da vazão superficial, que é a quantidade de água que eu tenho, né, na superfície gerada através de uma precipitação, né? Então, essa geração do escoamento, ela pode ser pelo excesso de chuva ou pela chuva sobre um solo saturado. Por exemplo, se eu tenho um solo saturado, então toda chuva que chegar ali, ela vai escoar, né? Se 100%
dos vazios do solo estiverem preenchidos, então 100% da água, a precipitação é efetiva, 100% da água que foi precipitada, ela vai escoar. Mas nesse caso aqui, nós temos um hietograma, né? Por quê? Nós temos aqui um solo que não está 100% saturado. E isso aqui é toda a precipitação, né? Toda a precipitação. Então, é essa precipitação que acontece aqui, né? Essa precipitação que acontece aqui, nós temos parte dela vão ser destinadas a abstrações iniciais, né? Infiltro na taxa da chuva. Então, essa abstração inicial é retirada. Nós temos a infiltração na taxa potencial e que isso aqui vai ser todos dois vai ser o volume filtrado. Então, abaixo dessa curva F, nós temos o volume que conseguiu ser infiltrado. E acima dessa curva F, nós temos a precipitação efetiva, que é o volume de água que foi escoado, né, que é o excesso que se converte em lâmina de escoamento ou chuva efetiva. Né? A nossa precipitação efetiva ela está acima do F, né, porque aqui nós temos o volume que conseguiu infiltrar e aqui nós temos o volume que foi escoado. Nesse caso, a precipitação efetiva, né? O escoamento subsuperficial, ele vai ser de grande importância para a gente, por quê? Porque a gente vai saber a umidade da zona radicular. Se nós temos essa água escoando na interface entre o solo e as camadas mais profundas, nós temos a umidade da zona, consequentemente, nós temos como calcular a umidade dessa região, né? E como é que está ocorrendo o processo de percolação da água para o lençol. Então, conhecendo o escoamento subsuperficial, a gente consegue saber, né, como está ocorrendo a percolação, o escoamento da água para o lençol freático, né? E nesse caso, o primeiro está interligando com o processo de evapotranspiração, né? Então, o segundo, ele vai influir na recarga do lençol subterrâneo. Então, aqui nós temos o processo de evapotranspiração e, segundo, nós temos relacionado a recarga do lençol subterrâneo através do escoamento subsuperficial, né? E o escoamento subterrâneo ou de base, né? Ele vai nos dar o quê? O armazenamento subterrâneo, a quantidade de água que eu tenho armazenada no lençol freático, né? A integração desse aquífero para o rio. Por exemplo, nós temos esse escoamento aqui, vendo esse rio aqui em perfil, né? Esse escoamento aqui, dessa água, ela vai fornecer, ó, água para o rio. Por quê? Porque o lençol freático ele está no mesmo nível do rio. Então, essa água vai escoando aqui até chegar no rio. Isso em lugares que eu tenha, não em lugares áridos, que a gente não tem isso, mas em lugares mais úmidos, né? Nesse caso. Se fosse o nosso caso, nós teríamos um lençol bem abaixo aqui, que não teria condições de recarregar o leito desse rio. Não é isso? Então, o primeiro ele vai definir o armazenamento subterrâneo, vai definir o potencial do aquífero para possível exploração, né? Eu vou explorar através de quê? De poços, né? Que esses poços eles a gente vai utilizar eles para abastecimento humano, né? Para plantações, isso a gente viu na aula passada. E o segundo, né? Que vai ser a integração do aquífero com o rio, ele vai definir se o rio ele vai ser efêmero, intermitente ou perene. Se a gente viu lá em bacia hidrográfica, de acordo com a capacidade do lençol freático. Nesse caso aqui, nós temos o rio perene. Por quê? Porque o lençol freático ele tem o mesmo nível do rio. Então, esse lençol freático ele vai estar abastecendo o rio. Então, esse rio ele não vai ser só abastecido pela precipitação. Né? O lençol freático ele também vai abastecer esse rio, olhando aqui em perfil. Né? Então, esse rio vai ser perene por quê? Porque se eu tiver estiagem, não tiver chuva, o lençol freático, mesmo assim, ele vai continuar abastecendo esse rio através do escoamento de base. Né? Então, ele vai ser efêmero. Efêmero quer dizer o quê? Passageiro, como é o caso dos nossos rios. Né? Então, nossos rios são passageiros, eles não dependem desse escoamento subterrâneo ou escoamento de base. Porque esse escoamento de base ele é bem abaixo, né, do leito do rio, né, da seção aqui do rio. Então, ele não consegue abastecer. Então, esse rio, se ele não tiver precipitação efetiva aqui nas camadas, então esse rio ele não vai ter um abastecimento de água. Consequentemente, ele vai secar.
né? Então, ele pode ser intermitente ou pode ser efêmero, né? Então, como o nosso caso aqui, a maioria deles são intermitentes, né? Mas já em regiões áridas, eles são bastante efêmeros, né? Então, nesse caso aqui, ele é perene, né? Então, a gente vai ver isso agora. Ele é efêmero. O escoamento é efêmero quando o nível do lençol freático ele sempre fica abaixo da calha do rio, né? Então, ele sempre fica abaixo. Então, consequentemente, esse escoamento de base, ele não vai ser, ele não vai ter como ele está abaixo da calha do rio, ele não vai ter como abastecer o rio, né? Então, nós vamos ter um rio aqui como sendo efêmero, né? Então, esse escoamento só acontece após a precipitação, né? Porque depois da precipitação, a água vai percolando até chegar o escoamento, e só há a contribuição, nesse caso, do escoamento superficial, né? Eu não tenho contribuição do lençol, não tenho contribuição do escoamento superficial. Nesse caso, esse rio aqui, ele só vai ter contribuição de água através do escoamento superficial, e não do subsuperficial e do lençol freático, que é o escoamento de base, né? Quais são os exemplos? As regiões, os rios de regiões bastante secas, né, com solo com capacidade de armazenamento, né, solos rochosos, leitos impermeáveis, que nesse caso só tem abastecendo aí a calha do rio através do escoamento superficial, né? O escoamento intermitente, ele ocorre após as chuvas também, porém o nível do lençol freático ele pode variar, né? Ele pode subir, pode descer, e esse subir, esse descida, ele pode contribuir para o escoamento total na seção do rio, né? Então, os rios do Nordeste. Então, esse lençol freático, ele vai ser bem, vai mudar bastante, né? Vai depender da situação que esteja, né? Se ele estiver bem abastecido, se ele não estiver bem abastecido, então vai mudar. Então, por isso que ele é chamado de intermitente, né? Porque vai variar. Nesse ponto aqui, em estações chuvosas, e no ponto 2, em estiagens. Então, consequentemente, na estiagem, o rio vai secar, né? E, como eu já falei para vocês, e em estações chuvosas, vai haver, além do escoamento superficial, vai haver também um escoamento de base, né? Devido o lençol que subiu, né, na superfície, ele fica variando entre esses períodos chuvosos e de estiagem. Né? E o perene é quando o escoamento, o nível do lençol freático ele fica sempre acima do leito do rio, né? Então, mesmo durante o período de estiagem, ainda assim, né, fica acima da calha. Então, consequentemente, eu vou ter abastecimento aí do escoamento, tanto superficial como subsuperficial, e também do escoamento de base, se cessar esses outros dois escoamentos. Né? Ele ainda continua abastecendo a calha do rio. Né, o grande rio, o Amazonas, que é localizado numa região bastante úmida, né, o rio Nilo, o rio Danúbio, localizado lá na Europa, né, na Ásia. Então, todos esses rios, eles vão ser perenes, eles sempre têm água na sua calha. Né? Então, através do escoamento, a gente da precipitação, uma relação entre a precipitação e o escoamento, a gente pode tirar o hidrograma, né? E o que seria esse hidrograma? Seria uma representação gráfica da variação da vazão ao longo do tempo. Então, a gente vai relacionar através de um gráfico, né? No eixo das abscissas o tempo e no eixo das ordenadas a vazão, né? Então, a vazão gerada por uma determinada precipitação a partir do tempo, né, em função do tempo. Então, a gente costuma representar o hidrograma em escala gráfica colocando no eixo das abscissas o tempo, né, e no eixo das ordenadas, y, o valor correspondente à vazão. Né? Então, a gente gera uma curva, né, através desse hidrograma. Então, essa forma que vai ter o hidrograma vai depender de vários fatores, de forma de bacia, né, de intensidade da precipitação. Então, tudo isso vai interferir como é que vai se comportar esse hidrograma, né? Então, aqui, ó, nós temos um hidrograma, uma vazão, né, em função do tempo, né? Então, essa vazão, ela vai ser uma vazão que vai ser a soma da vazão superficial, do escoamento superficial, subsuperficial e de base, não é isso? E em função também do ietograma, por quê?
a parte que eu tenho da precipitação efetiva vai ser a parte que vai me gerar o hidrograma, né? Então, o hidrograma é relacionado ao escoamento em função da precipitação. Então, esse etograma, a parte que está acima da curva, é a parte que vai gerar o meu hidrograma, e eu vou ter uma vazão máxima, né? O pico da curva vai ser a vazão de pico, né? A máxima vazão que eu encontrei, que a gente vai trabalhar com ela para fazer diversas análises, né? De acordo com a máxima vazão de pico, né? Então, a gente pode calcular o hidrograma de cheia, né, a partir dessas vazões, a partir do Q máximo. Né? E como é que eu sei os pontos desse hidrograma? Nós temos aqui, ó, o início do hidrograma, quando ele começa a ascender, né? Ele começa a ascender aqui, ó, o hidrograma, então nós temos o início do escoamento superficial. Né? Aqui nesse ponto nós estamos iniciando o escoamento superficial, por quê? Porque a vazão aqui é maior do que o escoamento subterrâneo. Né? Então, quando ele começa a ascender, nós temos o início do escoamento superficial. 2 aqui, nós temos uma ascensão do hidrograma, está subindo, está aumentando a vazão em função do tempo. 3, nós temos o pico, né, o ponto máximo do hidrograma, né, o ponto máximo da nossa, a vazão máxima, nesse caso aqui, ela está acima de 5.000 metros cúbicos por segundo, né? No ponto 4, está tendo uma recessão do hidrograma, então, está havendo uma redução da vazão com o aumento do tempo, né? E 5, nós temos o fim do escoamento superficial. Então, nós estamos finalizando o escoamento superficial, porque esse escoamento ele vai continuar sendo subterrâneo a partir do 5, né? E 6, nós temos uma recessão do escoamento subterrâneo, quando acaba o escoamento subterrâneo. Então, nós temos um hidrograma e a gente pode identificar todos esses pontos, né, que caracterizam uma curva e caracterizam como é que está se comportando o escoamento, a precipitação efetiva, né? Então, quais são as características desse hidrograma? Volume do escoamento, né, que é a área sobre o hidrograma. Essa área que está aqui vai ser o meu volume, né, que eu tenho metros cúbicos por segundo vezes o tempo, né, então eu vou ter o volume. Esse espaço aqui vai ser o volume que eu tenho, né, do escoamento. A vazão de pico vai ser a vazão máxima observada no hidrograma, nesse caso, o ponto 3, né, e tempo de escoamento é a duração do escoamento, todo esse tempo que durou o escoamento completo. Né, e que, como já falei para vocês, o que vai influenciar nesse diagrama, nesse hidrograma, se ele vai ser mais achatado, se ele vai ser mais pontiagudo, isso tudo vai depender da área da bacia hidrográfica, do relevo, densidade de drenagem, declividade do rio, bacia hidrográfica, né, modificações do rio, características da precipitação, no caso, a intensidade da precipitação, o tempo, né, as condições da superfície, do solo, a constituição do solo através da constituição geológica. Então, tudo isso vão ser fatores que vão influenciar nas características do meu hidrograma, né? Aqui, ó, nós temos uma bacia montanhosa, então, consequentemente, nós vamos ter um pico maior, né? Em bacia plana, nós vamos ter um pico menor, né? Bacia urbana, nós vamos ter um pico maior. Por quê? Porque bacia urbana, ela é bastante impermeável. Então, consequentemente, nós vamos ter uma vazão de escoamento bem maior de pico em relação à bacia rural, né? Então, novamente, a bacia circular, da mesma forma, em função à bacia alongada. Então, tudo isso vão ser características que vão influenciar em como vai se comportar esse hidrograma, né? Claro que isso vai ser em características de vazão, né? Fica tão claro quando eu observo que numa cidade nós temos áreas bastante impermeáveis, né, asfalto, né, calçamento, ainda assim, nós temos uma impermeabilização das vias, consequentemente, eu vou ter um escoamento maior. Então, eu vou gerar cheias maiores. Então, consequentemente, eu vou ter uma vazão maior em menos tempo. Então, por isso que eu vou ter picos maiores numa bacia urbana em detrimento a uma bacia rural, né? Então, como é que a gente analisa, né? E seria a intensidade da chuva. Nós temos aqui, ó, influenciando no hidrograma, porque esse hidrograma vai ser baseado nessa precipitação efetiva do meu hidrograma.
né? F vai ser a capacidade de infiltração. G, o centro da massa da chuva efetiva. Enfim, todos esses são características, né, que vão influenciar no meu hidrograma. Tempo TM, que seria o tempo de ascensão, é o tempo que levou o hidrograma para chegar até o pico, né? Tempo de ascensão. TP, que seria o tempo de pico, o tempo que gerou a chegar até o pico, né? Então, o tempo de ascensão é o que todo o tempo que sobe, né? Então, o tempo TM, no caso, vai ser o tempo de ascensão, o tempo que sobe. TP vai ser o tempo que atinge o pico, né? Então, tudo isso vai ser, eu vou conseguir obter esses valores e conseguir estudar aquele escoamento de determinada região de acordo com o hidrograma, né? Então, tempo de retardo, né? Tempo entre os centros de massa da chuva e do hidrograma. Tempo de pico, tempo entre o centro de massa da chuva e o pico do hidrograma. Né? Tempo de ascensão, tempo do início da chuva até o pico do hidrograma. Tempo de base, duração do escoamento superficial direto. O de concentração, que é o que a gente vai mais utilizar, que é o tempo necessário para a água precipitada no ponto mais distante da bacia deslogar-se até a seção principal. Né? Nesse caso, o TC, que é o tempo de concentração, é o tempo, né, de um ponto a outro, que ele vai nos dar, né, o tempo necessário para que a água ela chegue até o eixo tório, né, o ponto mais distante da bacia. Isso vocês vão utilizar bastante lá em drenagem urbana, que é esse tempo de concentração. Né? Então, como é que eu vou separar um hidrograma? Eu posso muito bem pegar um hidrograma e fazer uma separação. Isso vai facilitar bastante o meu estudo, transformando ele analisando a vazão, né, de base, a vazão subsuperficial e a vazão superficial. Né? Então, a parcela de escoamento superficial ela pode ser identificada diretamente no hidrograma, né, através dos métodos gráficos, né, que eles vão se basear nessa avaliação qualitativa do hidrograma. A gente já quantificou a precipitação efetiva, já quantificou a vazão, e agora a gente quer fazer uma análise qualitativa desse hidrograma. Né? Então, a precipitação efetiva vai gerar o escoamento superficial, ela vai ser obtida quando não se dispõe dos dados observados no hidrograma. Então, quando eu não tenho dados, eu vou analisar o hidrograma, né, passo a passo, através dessa separação, né, a partir de um modelo de combinação do hidrograma com o escoamento superficial. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero saber o escoamento superficial, o escoamento subsuperficial, né, através do hidrograma. Então, a primeira separação, ela se dá como? Né? A separação do escoamento de base, QB do escoamento superficial mais subsuperficial, vai ser a partir dos pontos A e C por uma linha reta. Iniciou a ascensão aqui e finalizou a recessão aqui. Então, eu vou pegar esse ponto do tempo inicial ao ponto final e vou ligá-los. Isso é se eu não souber os dados referentes ao hidrograma. Né? Vou ligar esses dois pontos aqui. Então, tudo que está acima desses dois pontos A e C, eu vou ter como QS mais QSS. Né? E o que está abaixo é o escoamento de base. Então, eu já separei aí o escoamento superficial e subsuperficial do escoamento de base. Né? Então, o que está abaixo dessa reta AC, né, está o escoamento de base. Acima é o escoamento superficial mais o escoamento subsuperficial, considerando que o hidrograma ele é em relação a todos os três tipos de escoamento. Né? Então, A ele é o ponto caracterizado pelo início da ascensão do hidrograma. Então, o ponto A ele é caracterizado quando o hidrograma começa a ascender, né, que é aqui no ponto A, nós temos o início da ascensão desse diagrama. E o ponto C é o término do escoamento superficial mais subsuperficial, né, e temos o início da recessão, né, ou temos a mudança da declividade aí do hidrograma. Percebo que esse hidrograma ele tem uma diversidade de mudança de declividade. Ó. Quando nós temos a outra mudança de declividade, nós temos o fim do escoamento superficial e subsuperficial e, consequentemente, nós só temos agora o escoamento de base. Né? Então, nós vamos ligar esse ponto A e C e tudo que está acima é superficial e subsuperficial. Né?
essa vazão total, né, vai ser a vazão do escoamento em relação ao tempo, né? QS mais QSS vai ser a vazão do escoamento superficial mais subsuperficial em relação ao tempo. E a QB de T vai ser a vazão do escoamento de base em função do tempo. Qual vai ser a segunda separação? A gente já fez a separação do hidrograma, a primeira separação do hidrograma, né? Já retirou o escoamento de base. Agora a gente precisa separar o escoamento superficial do escoamento subsuperficial. Como é que eu vou fazer isso? Tirei o A e o C, coloquei ele aqui, tirei a parte de base e coloquei isso no meu hidrograma, né? Então, determina qual é o hidrograma do escoamento superficial mais subsuperficial a partir da variação de QS mais QSS ao longo do tempo. Então, eu tirei aquela parte de base e coloquei o que sobrou aqui no meu diagrama, né? No caso aqui, o meu hidrograma. Então, a separação do escoamento superficial, desse escoamento subsuperficial, vai ser a partir da ligação dos pontos A e D, né? Por uma linha reta. A gente ligou na primeira separação, os pontos A e C, e agora a gente vai ligar os pontos A e D. Qual vai ser esse ponto D? Ponto A, como já disse, vai ser o início da ascensão, vai ser o início, né, já que a gente já tirou a parte do escoamento de base, e o ponto D vai ser pelo término do escoamento superficial e pelo início da recessão, né, ou pela mudança de declividade no hidrograma. Então, a gente percebe esse D como sendo o fim, né, a recessão, o fim do escoamento superficial. Então, abaixo dele vai ter escoamento subsuperficial. Né? Então, nesse ponto, nós vamos ter essa reta ADC, esse triângulo aqui, nós vamos ter um escoamento subsuperficial e, acima disso, essa curva, nós vamos ter um escoamento superficial. Com isso, com essa segunda separação que a gente separa, né, o que a gente ainda precisava separar, que era o escoamento superficial QS do escoamento subsuperficial QSS. Né? Então, novamente, QT, né, a vazão do escoamento em relação ao tempo, QS de T é a vazão do escoamento superficial com o tempo, em relação ao tempo, e QSS é a vazão subsuperficial em relação ao tempo. E quais são os métodos que a gente utiliza para fazer isso? Existem diversos métodos, né? Mas a gente utiliza bastante o da precipitação efetiva, né? Que é a parcela de chuva que se transforma em escoamento superficial. Então, a gente precisa saber qual é a parcela daquela chuva que se transformou em um escoamento superficial. Nós vimos que no etograma, esse valor que está acima da curva é o valor que referente à precipitação efetiva, né? Então, vai ser o excesso de chuva sobre a capacidade de infiltração do solo, né? Então, separando o hidrograma superficial, a precipitação efetiva ela vai ser igual ao volume do escoamento superficial dividido pela área da bacia. Né? Nós temos volume metro cúbico dividido por metro quadrado, nós temos a pressão efetiva em metro, que a gente pode transformar ela em milímetros. Né? Mas existem outros métodos básicos para que a gente possa determinar essa precipitação efetiva. Né? Aqui nós temos o método de Orton, né, que através dessa, que a gente já viu lá em infiltração, né, que F vai ser a capacidade de infiltração em função do tempo. Se a gente tiver essa reta, a gente tiver o ietograma e traçar essa reta para cada um dos tempos, né, o que está acima a gente pode calcular através da área, né, que vai nos dar a precipitação efetiva. Né? Mas a gente pode calcular também, como a gente viu lá em infiltração, pelo método CN, a curva número, né, para o cálculo da chuva efetiva. Para o método da curva número, é calculada através dessa equação. Né? Nós temos precipitação efetiva é igual à precipitação que nós temos, menos 0,2 S. Quem é que vai ser S? A capacidade de armazenamento. Mas lembrando, eu tenho que nesse caso, eu tenho a abstração inicial e A vai ser igual a 0,2 vezes S. Então, se isso for menor do que P, do que a precipitação, então A está acontecendo. Quer dizer que parte da chuva está acontecendo escoamento. Né? Não toda a chuva está sofrendo infiltração. Então, eu tenho que analisar para ver se eu posso utilizar essa fórmula, se a precipitação que eu tenho ela é maior do que
a abstração inicial. E a abstração inicial é 0,2 vezes S. Né? Mas para utilizar essa fórmula aqui da precipitação efetiva, eu preciso saber quem é esse S. E esse S não, ele não é muito estranho. A gente já calculou ele. Né? A gente calculou ele através lá da infiltração do método da curva número. Né? Ele vai permitir determinar a capacidade de armazenamento do solo em função do grupo do solo, se é A, B, C ou D. Então, S vai ser igual a 25.400 dividido pela curva número menos 254. Né? CN, curva número, vai ser o valor da curva número e ele vai ser função, vai depender do grupo do solo, da umidade antecedente, do uso desse solo. Então, tudo isso vai depender, né, das características do solo, para que eu tenha condições de calcular o S, né, para que eu tenha condições de calcular que essa capacidade de armazenamento do solo. Aí está o exercício, né, que vocês vão fazer também. Aí está pedindo qual é a lâmina escoada superficialmente durante um evento de chuva de precipitação total 70 milímetros numa bacia com solo de tipo B e com cobertura de florestas. Né? B, floresta, nós temos CN igual a 63. A gente vai jogar 63 aqui nessa fórmula CN, a gente vai achar o S, vai ver se a precipitação ela é maior. A precipitação a gente já tem, que é 70 milímetros, né? A gente vai ver se essa precipitação é maior que a abstração inicial. Se for maior, eu tenho condições de calcular a precipitação efetiva através dessa fórmula, porque eu já tenho P e posso calcular S através das características do solo. Né? Da mesma forma aqui, eu calculo para cada tempo desses aqui, né? Para precipitação 5 milímetros, 6 milímetros, 14 milímetros e 11 milímetros. Então, eu calculo para cada uma e depois eu vou somar tudo que vai ser a precipitação efetiva, vai ser a soma de todos eles. Né? Eu faço aqui, ó, com a lâmina escoada superficialmente durante o evento de chuva na tabela ao lado de uma bacia com solo com média capacidade de infiltração, tipo B, e cobertura de pastagens. Eu venho aqui na tabela e vejo, né, qual seria, tem a tabela outra também que vocês podem analisar, né, e qual seria a cobertura de pastagem sendo tipo B, né. Então, nós temos aqui a 2 e, novamente, a 3. Do mesmo jeito, considerando aqui CN 80. Mas a gente vai fazer para cada um desses tempos aqui e a correspondente chuva. Né? A precipitação efetiva vai ser a soma de todas elas. Né? Então, as 3 primeiras questões do exercício são essas, e a gente vai ver agora, aprender a calcular esse coeficiente de escoamento superficial. A gente tem que saber quem vai ser esse coeficiente de escoamento superficial, né? Que a gente vai utilizar muito, vocês vão utilizar bastante ele lá em drenagem urbana, né? E ele vai ser a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Então, isso é lógico, né? Eu quero saber o coeficiente de escoamento, eu vou apenas dividir o volume que foi escoado pelo volume que foi precipitado, né? Então, eu vou esse C ele vai variar com as características da bacia, né? Geralmente, bacias que são impermeáveis, eles vão gerar um escoamento superficial um maior escoamento superficial. Por quê? Se eu tenho bacias impermeáveis, então vai ser a maior parcela da água que precipitou vai escoar. Então, consequentemente, eu vou ter um C maior. Por exemplo, em áreas urbanas de 0,7 a 0,9. Né? Então, bem alto, quase 1. Né? Quase a totalidade da água que foi precipitada foi escoada. E em áreas rurais, que nós temos uma menor capacidade, né, de escoamento, então esse C ele vai ficar variando entre 0,1 e 0,3. Porque boa parte da água ela vai ser ou precipitada, ou interceptada, ou ela vai infiltrar. Né? Então, pequena parte da água, ela vai escoar. Né? Então, aqui estão alguns valores, né, de C, a partir de alguns métodos utilizados, né? Por exemplo, em telhados perfeitos sem fuga, nós temos uns valores de 0,70 a 0,95. Né? Por exemplo, os ensaios de estradas e passeios de pedregulho, nós temos 0,15 a 0,30. Né? Parques, jardins, nós temos o valor de 0,01 a 0,20. Né? Isso vai depender das características da região, as características do solo da região, para que eu tenha isso.
Esse coeficiente de escoamento superficial ele vai depender também do solo, da cobertura, do tipo de ocupação, né, do tempo de retorno, da intensidade da precipitação. Por exemplo, aqui, em pavimento asfáltico, nós temos um coeficiente de escoamento de 0,70 a 0,95. Isso vocês vão ver lá em pavimentação, né, quando vocês estiverem calculando, não só em pavimentação, mas como estradas, né, as sarjetas, as unidades de drenagem das estradas, né? Como é que vocês vão calcular essas sarjetas? De acordo com a vazão, né? E se tem a vazão, eu vou ter que analisar como é que está o pavimento, se ele é asfáltico, né, para gerar esse coeficiente de escoamento, se ele é concreto, né? Se eu tenho calçado, se eu tenho calçadas ou não. Então, e tudo isso vai interferir no dimensionamento das sarjetas lá nas estradas, né? Então, isso vai ser bastante importante para que eu possa entender como é que se comporta o escoamento de água na estrada, né? Então, isso vai depender da pavimentação da estrada, independentemente se ela seja da asfáltica, se ela seja paralelepípedo, se ela seja com concreto. Então, isso tudo vai depender do material que eu estou utilizando na estrada para caracterizar qual vai ser o escoamento da água nessa região, né? Então, como é que eu faço a estimativa do escoamento superficial através de dados de chuva? Eu tenho os dados da minha chuva, né? E como é que eu faço essa estimativa do escoamento superficial? Através do método racional, né? Que frequentemente ele é utilizado para dimensionamento das redes de drenagem, né? Então, eu utilizo esse método racional para o dimensionamento dessas redes de drenagem, onde eu vou calcular sarjetas, calcular canais, a partir disso aí, através desse método racional, quando eu tenho essa vazão que vai ser gerada, que vai ser função de quem? Do coeficiente de escoamento, né? Então, o coeficiente de escoamento, ele não deve, esse método racional, ele não deve ser empregado em bacias com áreas superiores a 2 quilômetros quadrados, né? Então, eu tenho que analisar também as bacias de acordo com a sua área, né? Acima de 2 quilômetros quadrados, eu já não posso mais utilizar esse método para calcular essa vazão, né? Então, como é que eu calculo essa vazão? Quais são os princípios que que o método racional vai utilizar para calcular essa vazão? Ele vai ter que desconsiderar algumas coisas, né? Ele vai considerar a duração da precipitação intensa de projeto, né, igual ao tempo de concentração da bacia. Então, a duração da precipitação vai ser igual ao tempo de concentração da bacia, né? Então, esses valores de projeto são valores que eu vou determinar de acordo com a região que eu estou analisando, né, para que eu possa aplicar os meus cálculos para eu ter esse dimensionamento, né? Então, eu vou admitir que a bacia ela é suficientemente pequena para que essa situação ocorra, né? Eu vou adotar um coeficiente único de perdas, um coeficiente de escoamento, né, estimado como base nas características da bacia. Então, eu vou analisar esse coeficiente de escoamento como sendo único, como sendo uma média, para todo a área, né? Eu não vou avaliar o volume de cheia e a distribuição temporal das vazões. Então, nesse método racional, eu tenho que levar em consideração esses princípios, né? Então, qual seria a equação do método racional? Eu vou utilizar Q é igual a CIA, né? C, que é o coeficiente de escoamento, I, intensidade de precipitação, e A, área da bacia. Esse coeficiente aqui é um coeficiente universal, 0,27. Geralmente a gente utiliza, mas muitas vezes ele vai variar de região para região, e a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, essa intensidade da precipitação, o I, ela vai depender de quem? Dos seguintes fatores, da curva IDF, né? Do tempo de concentração e também do tempo de retorno. O que seria o tempo de retorno? Né? Que seria o tempo utilizado para dimensionamento de obras de microdrenagem, né? Que ele vai variar de 2 a 10 anos. Né? Então, para o dimensionamento dessas redes de macrodrenagem, eu vou costumar utilizar um tempo de retorno de 10 anos ou mais. O que seria esse tempo de retorno? O tempo que eu tenho para o acontecimento de um novo evento, né? Uma nova cheia, né? Uma nova seca, por exemplo. Isso vai depender das características extremas que eu tenho para esse tempo de retorno. Né? Então, a gente vai considerar esse I
a partir de todas essas características, né, do escoamento. Como vai ser essa estimativa, esse método racional, através do método racional? O primeiro passo, eu vou calcular o tempo de concentração, né? O segundo passo, eu vou calcular a intensidade da precipitação. E terceiro passo, eu vou chegar até o coeficiente de escoamento superficial. Então, primeiro eu vou calcular esse tempo de concentração, segundo eu vou calcular a intensidade da precipitação para depois eu encontrar o C, né? Que o C vai depender de tudo isso, né? Como Kipps, ele adotou o tempo de concentração sendo como? 57 vezes L ao cubo, L seria o quê? O comprimento de todo o Talweg, comprimento de toda a região, por exemplo, uma rua. A gente vai analisar a drenagem, o tempo de concentração numa rua. Então, se vocês vão ver mais claramente lá em drenagem, mas L vai ser o comprimento de toda a rua, né? De toda a rua. Então, o Talweg vai ser toda a rua que eu quero analisar. ΔH vai ser a diferença de altitude ao longo do Talweg. Nós temos uma altura, a topografia. Por exemplo, esse Talweg, essa rua, é uma ladeira ou não? Né? Então, essa diferença de altitude vai ser, eu vou considerar também no tempo de concentração da água na bacia. Né? Então, esses vão ser valores, vão ser fatores que eu vou utilizar para calcular o tempo de concentração. E Kipps trouxe através de experimentos, trouxe isso. Né? E a intensidade da precipitação eu vou saber como. Né? Eu tenho TR, que é o tempo de retorno em anos, né? T é o tempo de concentração da chuva em minutos, A, B e N, M, nesse caso, para o I, vai depender dos fatores locais. Um exemplo, né? Segundo estudos, né, que foram feitos para a cidade de João Pessoa, nós temos a intensidade, né, das chuvas representando essa função, né? 369,409 TR, que é tempo de retorno, elevado a 0,15, sobre TC mais 5 elevado a 0,568. Então, eu tenho, para cada uma da região, eu tenho uma característica diferente, porque eu vou ter um A, um B, e um M e um N característicos de acordo com a região que eu estou analisando. Né? Esse é um caso aplicado para João Pessoa. Né? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão calcular, nessa bacia hidrográfica de 300 quilômetros por hora, 300 quilômetros quadrados, né, verificou uma chuva durante 1 hora com altura de 10 milímetros. Nós tivemos uma chuva com duração de 1 hora e gerou uma altura total, né, de 10 milímetros, né, uma chuva. Então, esse hidrograma do escoamento, ele vai ser resultante, não vai considerar uma vazão pré-existente, né, então ele pode ser observado através desses valores. Nós temos o tempo, então vocês vão construir, representar esse hidrograma graficamente, e através dos dados que vocês têm, através do Q, né, da vazão, do C, do I, do A, que vocês têm aí, né, eu tenho 10 milímetros em 1 hora, 10 milímetros por hora, então, consequentemente, eu já tenho o I aí, né? Então, vou calcular o coeficiente de escoamento nessa situação, dessa bacia hidrográfica. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho novamente um hidrograma. Né? Eu tenho 17 pontos referentes a cada minuto aqui, e eu tenho a vazão em cada uma delas. Né? Então, eu tenho ascensão, tenho pico. Então, vocês vão construir esse hidrograma e vão caracterizar através dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cada etapa desse hidrograma. Né? A partir dessa precipitação do tempo, né, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, consequentemente, a vazão característica de cada um desses tempos. Ok, gente? Pode fazer isso no Excel? Pode. Certo. Mas eu quero que você faça no Excel para treinar, mas eu quero que vocês façam à mão para mandar para mim. Tá bom. Mas poder fazer no Excel, pode, tranquilo. Falhou aqui, você repita, por favor, só o finalzinho, Tibete, por favor. Como é, Jorge? Falhou aqui na hora que você falou que era, né, nessa parte que era para ser escrita à mão aí, que eu não entendi direito como é. Não, porque o Lincoln perguntou se poderia ser no Excel. Vocês podem deixar isso no Excel também, mas eu quero que vocês mandem isso à mão para mim. Ah, beleza. Entendeu? Tá certo. Tá certo. Alguma dúvida, gente? Não, tranquilo. Se tiver alguma curiosidade, alguma coisa que queira falar.
Não, né? Então, ó, o que é que vocês vão fazer? Da mesma maneira dos outros, né? Eu quero um artigo também, uma síntese de um artigo para segunda-feira e esse exercício, né? Então, aqui a gente finaliza as sínteses, né? A última síntese é essa, que é de escoamento, e a partir da semana que vem a gente começa a estudar hidrologia e estatística, né? A gente começa a estudar a estatística como aliada da hidrologia para finalizar o nosso curso. Ok, gente? Beleza, Silvio. Ok. Ok, né? Então, fechado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Se não, a gente finaliza aqui. Anderson, tem mais quantas aulas? Se eu não me engano, tem mais duas, né? Eu vou finalizar, né? Se não tiver duas, só tem uma. Se não for duas, só é mais uma. Mas é uma ou duas. E vou colocar o material na plataforma agora. Ok? Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Boa noite. Valeu.